uns aos outros, subtema mutualidade, nossa identidade cristã. Então, nos dias atuais, temos perdido muito nossa identidade cristã. Alguns anos atrás, um crente era facilmente reconhecido por sua índole e comportamento diferenciado do mundo. Eu vivi um período em que a igreja lutava para o mundo não entrar nela. Hoje nós temos que expulsá-lo, pois o mundo já invadiu a igreja e agora quer tomar posse. O que fazer para defender-nos deste traiçoeiro adversário? Retomar nossa identidade cristã é o primeiro passo. Só assim voltaremos a ser identificados com o nosso Senhor Jesus Cristo. Abra então sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10. Versículo 31. Até o capítulo 11, verso 1. 10, 31 a 11, 1. Diz assim a palavra de Deus: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus e Pai, louvado seja o Teu nome. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de juntos poder Te cultuar. Recebe com aroma suave, ó Pai, todo o nosso serviço prestado nesta noite, os louvores apresentados, as ofertas entregues diante do Teu altar, e cada vida aqui, Senhor, que veio para Te buscar esta noite. Que o Senhor fortaleça a nossa fé, nos dê a cada dia, Senhor, o desejo maior de Te servir. Assim, usa-nos, ó Pai, para o louvor da Tua glória, e que possamos verdadeiramente, Senhor, viver a vida cristã de modo digno. Que esta identidade seja bem forte, é uma característica forte em nossas vidas, para que por meio dela o Teu nome seja exaltado e glorificado diante do mundo. Nós Te louvamos, Te agradecemos e Te pedimos, em nome do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Muito bem, irmãos. Paulo escrevendo então a carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, ele chegando aqui ao capítulo, finalzinho do capítulo 10, início do capítulo 11, tem então como alvo chamar a atenção dos cristãos a uma busca por uma identificação. Não basta apenas a gente carregar um título de cristão, nós precisamos viver o verdadeiro cristianismo, porque viver o cristianismo é ser igual a Cristo, é se identificar com Cristo. A primeira vez que os cristãos, receberam este nome de cristãos, foi usado como que uma chacota. Lá vai os pequenos cristos, quer dizer, como fossem chaveirinhos de Cristo. Mas esse nome, irmãos, tomou uma proporção muito maior, porque tornou uma identificação. Sempre que alguém olhar para nós, pela nossa postura, pelas nossas atitudes, por nossas palavras, que copiamos ou que seguimos o exemplo de Cristo, logo vamos ser identificados com Cristo. Isso é o propósito maior da vida cristã, que é a glória de Deus. Estamos aqui para glorificar a Deus. E sabemos claramente que Jesus, o Filho de Deus, ele cumpriu cabalmente todo o propósito de Deus, tudo que Deus queria que ele fizesse, ele fez, cumpriu a vontade do Pai, e quando conseguimos
em algum momento da vida, nos identificar com Cristo por nossas atitudes, certamente estamos cumprindo a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E o desejo do Senhor é que nós tenhamos a estatura de Cristo, que Cristo seja o nosso alvo maior. Então, assim, um cristão deve viver e empunhar essa identidade parecida com Cristo ou cada dia mais próximo de Cristo. Retomar nossa identidade cristã é o primeiro passo. Só assim voltaremos a ser identificados com o nosso Senhor Jesus Cristo. Buscamos, amados irmãos, ser reconhecidos como cristãos. A mutualidade é o meio pelo qual isso se torna real e evidente. Vejamos então como a mutualidade nos torna mais parecidos com Cristo. Então, a mutualidade nos torna mais parecidos com Cristo quando então fazemos tudo para a glória de Deus. No verso 31, o chamamento de Paulo aos cristãos é para que façamos todas as coisas para a glória de Deus. Ele usa aqui duas expressões, né? Portanto, quer comais ou quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Essa identidade cristã faz então com que mesmo as atividades mais simples do nosso dia a dia, elas sejam um instrumento para nos identificar com Cristo. Lembrei agora rapidamente de um testemunho. Quando eu estava no seminário, eu voltava de férias e geralmente eu ficava na casa de familiares. A casa que eu morava, a minha irmã foi morar, então nós não tínhamos uma casa livre para a gente ficar. Então ficava na casa de um, na casa de outro, e assim passávamos o mês de férias saltando de uma casa para outra. Eu lembro que uma das casas que eu ia, casa da minha cunhada, o esposo dela não era cristão. E nos momentos que nos reuníamos para nos alimentar, eu sempre orava antes de me alimentar. E aí ele ficava observando aquilo, nunca falou nada para mim. E aí passaram os anos e ele então fez sua decisão para Cristo. Passou a frequentar a igreja que a esposa ia, e aí lá ele então entregou a sua vida a Jesus. E no testemunho dele, contando sobre sua conversão, ele diz que o que mais chocou a vida dele, o que causou uma certa interesse em buscar a Deus, foi a minha atitude de orar antes de me alimentar. Esse que nunca tinha visto aquilo, na família dele não tinha aquela cultura, não tinha aquele costume. E ele, ao observar aquilo, ele viu, rapaz, uma comida tão simples, não é nada tão elaborado, e ele está agradecendo por isso. Então veja, irmãos, que na simplicidade, nas coisas pequenas, nós estamos sendo observados em tudo que fazemos. Às vezes nossa forma de vestir, a forma que falamos, a forma com que nos alimentamos, tudo isso vai fazer diferença. Na cultura local aqui, no período da escrita, né, havia uma discordância muito grande com relação à alimentação, porque havia certos alimentos que eram ofertados aos deuses e eram vendidos no mercado. Então, alguns cristãos não se sentiam bem em comer aquele alimento que era ofertado aos deuses pagãos. Então, havia uma discordância nesse sentido, e Paulo orienta: se você se sente mal, não coma, mas se outro se sente bem e não tem problema algum, não critique este irmão. Então, havia toda uma disposição, uma situação cultural da época, o desprendimento das culturas passadas, que viviam então na prática da idolatria e de outras coisas desse tipo. Paulo então orienta que devemos buscar em cada atitude, em cada detalhe, em cada passo que damos na nossa vida, devemos buscar glorificar o nosso Senhor. Imagine, irmãos, nos dias em que vivemos, se buscássemos essa prática, no sentido de que fizéssemos nossos negócios com honestidade, pudéssemos nos envolver com outra pessoa com sinceridade do coração, falando sempre a verdade um ao outro. Então, esse testemunho, essa vida
nos traria mais próximos de Cristo e certamente seríamos identificados com o Senhor, glorificando a Deus com nossas atitudes, não somente com nossas palavras. Filipenses capítulo 2, verso 3, diz assim o texto: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Nesta busca por glorificar a Deus, devemos buscar então a atitude de Cristo, uma atitude de humildade, sempre tendo consideração para com o outro. Então, se uma atitude que você toma na sua vida traz um testemunho negativo, ou pode causar em outra pessoa uma aversão a Deus, eu devo evitar, eu não devo praticá-lo. Então, este cuidado que Paulo está orientando a termos sempre o outro em evidência, cada atitude, cada palavra que falamos. É muito estranho, por exemplo, quando nós vemos um cristão falar um palavrão, soa muito mal. Eu lembro muito do trabalho, no início da minha fé, quando eu trabalhava em um estacionamento, e lá o povo tudo do mundo, e saía muita indecência, muito palavrão, e eu comecei a trabalhar lá não sendo crente, e eu nunca gostei de palavrão, sempre corrigia-os, que evitasse aquelas palavras. E quando eu tomei a decisão lá de Cristo, aí procurei ser mais fiel ainda a este meu pensamento, essa minha ideia. E eles então, aos poucos, foram evitando. Quando um falava um palavrão, o outro dizia: respeita o irmão, rapaz, o irmão está bem aí perto de ti, não fala essa palavra não. Então um cobrava o outro respeito, porque eu estava próximo. Então dali já demonstrava esta intenção, pelo menos através de mim, de não ofender a Deus, né? Então se estavam ali recuando de suas atitudes negativas, porque tinha alguém ali representando Deus, ou alguém que buscava glorificar a Deus com a sua vida. Então eles tinham essa atitude, que nós devemos então ter também, de uns para com os outros. Buscar então fazer tudo para a glória de Deus, e não causar divisões entre as pessoas, ou separação, mas sim uma consideração para que cada um se aproxime mais e mais do Senhor. 1 Pedro 4,11 diz assim o texto: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio, pelos séculos dos séculos. Amém. É muito forte, né, irmãos, entendermos que nossas palavras têm grande poder. Nós temos poder em nossa boca para conduzir uma pessoa até Deus, como temos o poder também com a mesma boca de afastar a pessoa de Deus. Uma boca que podemos abençoar e uma boca que também podemos amaldiçoar. Então, saber lidar com a nossa fala, usar bem as palavras, no momento adequado, com as pessoas certas, certamente isso traz glórias a Deus. Então, cada vez que você se expressar, antes de falar, pare para pensar, meça as palavras, será que isso vai cair bem, vai chegar bem aos ouvidos? Então, tomar cuidado com o que falamos, como agimos, para que Deus então seja glorificado por nossas atitudes, pela forma então como agimos. Ele diz então que este falar deve ser de acordo com os oráculos de Deus, de acordo com a suprema vontade do Senhor, inspiração de Deus, o sopro de Deus, a forma como Deus tem usado os homens de Deus para compor as Escrituras. Ele também quer nos usar para transmitir esta palavra da verdade aos que estão ao nosso redor.
Nossa identidade cristã, meus amados irmãos, nossa identidade cristã se tornará cada dia mais evidente quando em glória dos nossos serviços. Então devemos entender que nos identificamos com Deus justamente quando entregamos toda a honra e toda a glória a Deus. Que nossas atitudes, nossas palavras, tudo que falamos, tudo que fazemos, devemos fazer então para a honra e glória deste Deus que merece tudo que nós podemos oferecer e certamente o melhor de tudo que temos para oferecer deve ser dado a este Deus. Em segundo lugar, para que a gente possa então ter uma identidade cristã genuína, é necessário, então devemos evitar os julgamentos. Verso 32 aqui do texto de 1 Coríntios, capítulo 10. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Não vos torneis causa de tropeço. Evitando então os julgamentos. Quantas vezes somos ferrenhos em julgar as pessoas pelas atitudes, e muitas vezes julgamos sem nenhuma piedade. Então o cuidado que devemos ter com certos julgamentos. Eu não vou pregar para fulano que aquele ali não vai ser salvo. Então quem é você, quem somos nós para julgar alguém que será salvo ou não será salvo? Essa parte vem totalmente do Senhor. É o Senhor que tem todo o poder para julgar o ser humano, julgar as atitudes, julgar as ações. É Deus quem vai julgar. O nosso julgamento deve ser baseado em Deus, na sua palavra, mas com todo o cuidado, para que não venhamos nos colocar como um parâmetro para o julgamento das pessoas. Esse é um grande problema no meio cristão. É você julgar as pessoas pela sua régua, pelo seu parâmetro. Eu sei fazer, eu posso fazer, eu consigo fazer, então eu julgo os outros que não fazem. É preguiçoso, não quer saber de nada, e começamos então a julgar as pessoas. Lucas 6:37 diz: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. Então o conselho que o nosso Senhor nos dá com relação ao julgamento é evitá-lo. Evitá-lo para que não venhamos ter também esse mesmo julgamento. Com a medida em que nós medimos, nós também seremos medidos. Então, com o peso que colocamos sobre as outras pessoas, também seremos julgados pelo mesmo peso. E aqui nos traz então a ideia dos religiosos do tempo de Jesus Cristo, os fariseus. Quanto julgamento aqueles homens tinham para com os demais. Lembra daquela cena do fariseu e o publicano no templo, orando, de joelho, com a cabeça baixa, batia no peito e dizia: Senhor, sê propício a mim, que sou pecador. Eu não mereço nem estar aqui falando com o Senhor. Então, ele com toda a humildade, sem ter coragem nem de erguer a cabeça para chegar diante da presença do Senhor. Enquanto isso, um fariseu vai à frente e em alta voz diz: Senhor, obrigado porque eu não sou como os demais pecadores. Eu dou isso, eu dou aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo. E a oração deste homem era só exaltação, julgando as outras pessoas, agradecendo a Deus por as suas atitudes, que deveriam, era só realmente a sua responsabilidade. E ele agradecia, mas esse agradecimento de uma forma que ele humilhava as outras pessoas, fazendo um julgamento de que as orações daqueles não chegariam até Deus, mas a deles sim. E aí então, quando Jesus usa essa história, ele diz que a oração daquele homem, do fariseu, essa sim, não cruzou as nuvens, não passou do telhado, ficou ali mesmo, porque ele estava só se exaltando, julgando as outras pessoas, e não vendo que cada um estava buscando a presença de Deus, da forma como ele
se encontrava. E aquele pecador buscou da forma correta. Primeiramente, reconhecendo o seu pecado. 1 Coríntios 4:5, portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios do coração. Então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Então, vamos trazer essa interpretação aqui, irmãos, para o campo do nosso trabalho, do nosso serviço a Deus. Muitas vezes, fazemos alguma atividade na igreja com aquela expectativa de reconhecimento. E aí você espera palmas, você espera lá um cumprimento do pastor. Muito bem, irmão, foi ótima a apresentação que você fez. Então, muitas vezes, nós fazemos algo nessa expectativa, ou nessa perspectiva, de que seremos reconhecidos pelo nosso trabalho. E julgamos então quando as pessoas não fazem isso. Como é que pode? Vem outra pessoa de fora, do nada, faz alguma coisa lá e todo mundo parabeniza. Eu que estou lá todo dia servindo, nunca ninguém falou nada para mim. Então, qual é o melhor reconhecimento? Qual o melhor julgamento? É o dos homens ou de Deus? A Bíblia então afirma que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Isso quer dizer, chegará o dia em que Deus recompensará todo o nosso esforço, todo o nosso trabalho. E Deus, irmão, não se preocupe, Ele está anotando cada coisa lá. Está tudo registrado lá no livro das obras. Então, quando chegar no céu, Deus vai abrir esse livro e vai te premiar, te galardoar por toda a obra, todo o serviço prestado. Por isso que no Senhor o nosso trabalho não é em vão, porque Ele há de recompensar cada um de nós. Aqui no final do texto, diz que então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. A gratidão, as palavras de bem-vindo do Senhor, as palavras de muito bem, servo bom e fiel, forte e fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Sabe, irmãos, essas palavras confortam o nosso coração, certamente traz alegria à nossa alma e certamente nos motiva a continuar trabalhando e servindo ao Senhor. Porque se esperarmos dos homens o reconhecimento, irmãos, só vamos nos decepcionar e nos entristecer, porque muitas vezes não agradamos aos homens, mas o importante é que a busca a prática da fé, pela nossa identidade cristã, é agradar primeiramente a Deus. Será que Jesus agradou a todos os homens aqui na terra? Com certeza não. Muitos queriam atitudes diferentes de Jesus. Muitos queriam que Jesus instituísse o seu reino imediatamente. Muitos queriam que Jesus destituísse, Roma lá, o Império Romano de Israel, e colocasse lá o seu trono, o seu reino. Mas Jesus não veio para instituir um reino terreno, mas veio para instituir um reino celestial, um reino eterno, um reino que não terá fim. E Ele cumpriu o seu propósito, Ele deu início ao seu reino, e este reino que está preparado para que mais na frente, no futuro, nós possamos fazer parte desse reino, e aí termos uma transformação, uma mudança, e vivermos uma vida ao lado do Senhor, reinando juntamente com Cristo. Por isso, irmãos, nosso julgamento é falho, porque medimos os outros pela nossa estatura. Só que o único que alcançou a estatura da perfeição foi Cristo, e só Ele tem poder para julgar. Então deixe o julgamento para o Senhor, espera dele e não espere dos homens. Terceiro lugar, para alcançarmos a identidade cristã, retomarmos essa identidade, é importante agirmos expressando o amor fraternal.
Verso 33. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Ser agradável, buscando ou expressando um amor fraternal, fazendo de tudo para que as pessoas sejam alcançadas pelo amor de Deus. Então tenhamos esta disposição e muitas vezes ter paciência para falar de Cristo para alguém. Muitas vezes ser insistente, muitas vezes ter que se calar e ouvir mais do que falar, para que então quando você falar, a outra pessoa possa te dar ouvidos, assim como você deu a ele. Muitas vezes, irmãos, perdemos a oportunidade justamente pelas discussões. Você quer ter razão, a outra pessoa quer ter razão, dentro da crença dela, da religião dela, e você dentro da sua, e aquela discussão não leva a lugar nenhum, só causa ira, só causa afastamento de Deus e de um para com o outro. Mas quando amamos as pessoas, permitimos que elas expressem a sua expressão de como creem em Deus, e com amor, com muito respeito, fazê-los repensar sobre como eles creem. Porque não se derruba uma crença batendo nela. Se derruba uma crença quando você faz a pessoa pensar sobre o que ela crê e as consequências de sua crença. Então, se alguém crê, por exemplo, que ele morre e volta em outro corpo, ele crê na reencarnação, e aí você vai questionar o que seria a reencarnação, quais consequências isso traz para a vida, e aí você faz ele repensar sobre o processo. Alguém crê, por exemplo, que ao morrer uma pessoa vai para o purgatório, um lugar onde ele vai ser preparado para poder entrar no céu, vai ter que pagar o preço sobre o que ele fez para poder entrar no céu. E você então fazer essa pessoa pensar, e o sacrifício de Cristo na cruz? E todo o esforço de Jesus Cristo em passar por aquela aflição foi em vão? Porque se você crê que você pode fazer algo, e este algo que você faz vai te tirar dessa situação de punição, de condenação, então para que Cristo morreu? Por que Cristo foi para a cruz? Então você fazer essa pessoa repensar sobre esse processo, sobre a sua crença, e ela vai te dar ouvidos então a partir daí ao que você tem a falar. Isso é ter amor. Para que então você fala, para você falar, você precisa primeiro ouvir o que a pessoa, ou como a pessoa crê. Romanos 12:10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então, amar fraternalmente ou cordialmente é amar, irmãos, dando àquela pessoa a oportunidade de reconhecer os seus erros, reconhecer o amor de Cristo e perceber o quanto você é amado por ela. Então, imagina a grande missão que nós temos de pregar a palavra do reino aos nossos familiares. Eu digo que é um dos campos mais difíceis para a gente chegar. Sabe por quê? Porque os nossos familiares nos conhecem no íntimo. Quem somos, o que fazemos quando ninguém está vendo, eles conhecem, eles convivem conosco. Então você poder expressar o amor a esta pessoa e levá-la a Cristo, certamente trará um prazer imenso, uma alegria tremenda, e este amor certamente vai se propagar por todos que estiverem ao seu redor. 1 Pedro 1:22, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, uns aos outros ardentemente. Meus amados, o amor que é esperado de um cristão
nada menos do que o amor que Cristo teve por cada um de nós. O amor que Cristo teve, irmã, toca nas vestes de Jesus e ele para a multidão e pergunta aos seus discípulos: quem me tocou? E os discípulos dizem: mestre, a multidão te aperta, como tu perguntas quem me tocou? Foram muitos. Ele disse: não, alguém me tocou de forma diferente, porque eu senti que saiu de mim poder. E aí naquele instante aquela mulher se apresenta, com certamente muita vergonha, diante da sua atitude. Culturalmente, né, naquela época, aquela mulher não podia nem sair de casa. Era uma mulher que estava com fluxo de sangue há muitos anos. E aquela mulher então afirma que havia tocado em Jesus e havia sido curada. E naquele instante Jesus Cristo dá atenção àquela mulher. Então veja, essa atenção que Jesus dá diante de uma multidão a uma pessoa necessitada demonstra esse amor fraternal. Às vezes a gente gosta de ser reconhecido, ser valorizado, gosta de estar no meio da... Vamos fazer tal coisa, sair junto, vamos tomar aqui um copo com água, um café, um suco. Então está trazendo as pessoas para perto de si, para que então elas possam provar deste amor maravilhoso que vem da parte do Senhor. E aí iremos demonstrar nossa identidade cristã.